Bom dia a todos. Muito obrigado por estarem aqui. É uma enorme satisfação nós termos mais um ano de um evento que já se tornou um marco na discussão de aspectos jurídicos, especialmente processuais, na área de propriedade intelectual. São sempre temas extremamente relevantes e extremamente importantes que estão na vanguarda da discussão. O Rio de Janeiro, em especial, tem um papel muito importante nessa área da intersecção entre a propriedade intelectual e o processo civil, por isso que o nosso evento é sempre tão concorrido. Nós estamos aí com 220 inscritos, muitos inscritos online, então o evento é um evento híbrido de grande sucesso, de grande repercussão. Eu queria agradecer especialmente ao desembargador Alexandre Câmara pela coordenação científica e o Dr. Marcelo Mazzola pela coordenação acadêmica. Eu acho que já é um marco na nossa tradição aqui jurídica no Rio de Janeiro esse evento, e os dois em especial atuando na coordenação desse seminário. O Rio de Janeiro, só falar muito rápido, o Rio de Janeiro se tornou um foro extremamente relevante para a propriedade intelectual no Brasil. É aqui do Rio de Janeiro que se propagam todas as teses para o resto do Brasil, e é aqui no Rio de Janeiro que estão se formando decisões judiciais na propriedade intelectual que acabam tendo um reflexo internacional. Nós temos na Justiça Federal do Rio de Janeiro as varas e as turmas especializadas em propriedade intelectual, cujas decisões são acompanhadas mundialmente, porque tem um reflexo muito importante no desenvolvimento de matérias críticas na propriedade intelectual. E no Foro Civil do Rio de Janeiro vem também se formando um conjunto de jurisprudência e de casos que são casos globais. Especialmente, a gente pode mencionar os casos CEP, que são das patentes essenciais, e que as decisões que ocorrem no Rio de Janeiro primeiro, o Rio de Janeiro tem se tornado um foro estratégico dos conflitos globais. Então, as empresas hoje que têm uma necessidade de proteção de propriedade intelectual, especialmente na área de patente, em vários países do mundo, acabam também selecionando o Brasil e o Rio de Janeiro em particular para a discussão dessas matérias. Então, o Rio ganha uma importância internacional na definição dessas questões. E eu acho que nós vamos estar na vanguarda, realmente, da finalização, ou pelo menos da evolução jurisprudencial nessa área. Então, eu queria só proferir essas rápidas palavras a todos, dar bom dia e desejar um excelente evento, já passando a palavra para o nosso presidente do IDS, o Felipe. Obrigado, Felipe. Obrigado, Henrique. Obrigado, Luiz Henrique. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Fonteles, sou o diretor executivo do IDS, o Instituto Dahnemann Simpson, que vem a ser o braço acadêmico do escritório Dahnemann. O IDS foi fundado no ano de 2000 e tem a missão básica de propagar, disseminar o conhecimento de propriedade intelectual no Brasil e do Brasil para o exterior. A gente produz muito conteúdo, são 2 posts, no mínimo, semanais sobre o que está acontecendo de quente na propriedade intelectual no Brasil e no mundo, que a gente publica nas redes sociais. Organizamos, no mínimo, um webinar por mês para disseminar conhecimento, não só aqui, mais uma vez, para a comunidade brasileira, mas principalmente para informar ao mundo o que vem acontecendo aqui na propriedade intelectual aqui no Brasil, em termos de legislação, de decisões judiciais, além de organizar, evidentemente, cursos in-house dentro de empresas e seminários como esse. Esse evento aqui, o seminário interdisciplinar de processo civil e propriedade intelectual, é um dos eventos que mais nos orgulha. Como o Luiz Henrique já mencionou, realmente a gente vem conseguindo reunir aqui alguns dos expoentes do poder judiciário para debater a propriedade intelectual, para formar opinião ou para debater sobre questões jurídicas ainda não
consolidadas e, claro, formar opinião e tentar propagar um pouco da importância da propriedade intelectual, dos grandes conflitos que a gente vive atualmente. Hoje não será diferente, agradeço imensamente ao professor Alexandre Câmara por reunir esse grupo tão seleto de palestrantes, agradeço também ao Marcelo Mazzola pela coordenação acadêmica desse evento, junto com a coordenação científica do professor Alexandre Câmara, e já passo a palavra para a nossa coordenadora acadêmica, a mente brilhante por trás de todo o IDS, Patrícia Porto, que vai nos falar um pouquinho sobre o programa de hoje e sobre os nossos ilustres convidados. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Bom dia, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos ilustres membros dos painéis, dos palestrantes, e é uma honra ajudar aqui na organização desse evento. Então, começando o primeiro painel, né, nós teremos como moderador o Eduardo da Gama Júnior. Esse painel vai abordar questões controvertidas envolvendo a tutela provisória. Tá? Nesse painel teremos 3 palestras, né? A do professor Rodrigo Gomes de Mendonça Pinheiro, que falará sobre se é possível interpor recurso especial contra decisões envolvendo tutela provisória, limites e possibilidades, à luz da súmula 735 do STF. Em seguida, né, teremos a palestra do juiz Antônio Aurélio Abirrâmia Duarte, abordando os temas das tutelas provisórias contra plataformas de comunicação e redes sociais. Na sequência, por fim, teremos a palestra da desembargadora Natasha Nascimento Gomes Toches de Gonçalves de Oliveira, que versará sobre a execução da multa por descumprimento da tutela provisória e o recente entendimento do STJ. E aí, às 11 horas, nós teremos um pequeno coffee break de 15 minutos e retornaremos 11h15 para o segundo painel, moderado por Joaquim Eugênio Goulart, que falará sobre temas atuais e repercussões práticas. Nesse painel, nós teremos como palestrantes Maria Isabel Castro Bingeman, discutindo as novas regras do foro de eleição e seus impactos nos contratos empresariais. Também a palestra do juiz do TJRJ Gustavo Quintanilha Teles Menezes, falando sobre a cooperação judiciária no âmbito das perspectivas e possibilidades de casos concretos. Finalizando esse painel, né, com a palestra do desembargador do TJRJ, Ricardo Alberto Pereira, abordando temas intervenção do amicus curiae, quando, como e por quê. Nós também teremos, ao 12h15, a palestra de encerramento com o coordenador científico do evento e o coordenador acadêmico moderando, o professor Alexandre Câmara e o professor Marcelo Mazzola. O desembargador Alexandre Câmara vai falar sobre a formação de precedentes e a afetação de casos no âmbito da propriedade industrial. E assim encerramos o nosso evento. Bom dia a todos. Antes de iniciar o segundo painel, alguns comentários administrativos. Primeiro, para aqueles que estão assistindo online, por favor, podem fazer perguntas, que ao final as perguntas serão encaminhadas por escrito e nós retransmitiremos elas para os panelistas. Com relação aos presentes, nós pedimos, por gentileza, que aqueles que ainda não confirmaram presença, clicarem ali no QR Code e confirmarem sua presença. Bom, vamos começar o segundo painel. Eu vou convidar os palestrantes a subirem e ficarem aqui na mesa, e por uma questão... Mesa não, desculpa. Palco. E por uma questão até de celeridade, vou já ler o currículo deles, um por um, começando pelo desembargador Ricardo Alberto Pereira, desembargador aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, diretor da área civil, direito público do Centro de Estudos e Debates, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, professor e membro do Fórum Permanente de Direito Processual Civil da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro do Fórum Permanente de Direito Eleitoral da EMERGE, professor de Direito Processual Civil nos cursos de pós-graduação da EMERGE, no Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Escola Superior de Advocacia Pública do Estado do Rio de Janeiro, no curso de LLM em Direito Processual Civil da FGV, entre outros cursos de extensão. Professor de Direito Eleitoral no curso de pós-graduação de Direito Eleitoral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, desembargador. Chamo agora para compor o palco
o juiz Gustavo Quintanilha Teles de Menezes. Pequeno acidente. Juiz... juiz de Direito do Tribunal de Justiça do nosso Estado do Rio de Janeiro, coordenador do 4º Subnúcleo de Cooperação do TJRJ, mestre e doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Finalmente, a doutora Isabel Castro Bingerman, nossa colega aqui do escritório, advogada, sócia da Dânima Simpson, pós-graduada pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Toma, Isabel. Bom, em nome do Instituto, agradeço a presença de todos os palestrantes e vamos começar com a palestra do desembargador Ricardo Alberto Pereira sobre intervenção do amicus curiae, quando, como e por quê. Assunto extremamente importante na nossa área de propriedade industrial. Acho que todos que atuam na área sabem da constante intervenção de pedidos de amicus curiae de sociedades e associações nas ações de propriedade industrial. Então, será muito interessante ouvir do desembargador a sua opinião e os comentários acerca dessa temática. Muito obrigado. Obrigado, querido. Muito bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Eu começo primeiro agradecendo o convite do Dânima Simpson do Instituto, né? E faço isso na pessoa do professor Marcelo Mazzola, do professor Alexandre Câmara. Peço desculpas, eu me programei para estar aqui às 9h30 da manhã para a abertura. Mas eu sou uma daquelas pessoas que é bairrista. Eu amo Niterói, não me mudo de Niterói. E hoje eu levei 2h30 para chegar aqui. Hoje realmente algo aconteceu no mundo, né? Temos uma niteroense ali, já vi que os niteroenses são sempre unidos. Mas hoje realmente foi surreal. Peço desculpas de não ter chegado no momento da abertura, né? E vamos tentar falar um pouquinho de amicus curiae, né? O amigo da corte, aquilo que nós sabemos. Eu começo com a seguinte colocação: o CPC em si. O CPC trouxe uma importante alteração, que foi colocar a figura do amicus curiae lá no capítulo de intervenção de terceiros. Tem um artigo que cuida dele, é o 138, isso todo mundo conhece. Só que o 138 não esgota a questão do amicus curiae. Se nós formos olhar depois a figura do amicus curiae, eu vou comentar aqui outros artigos, ele vai mostrar a presença do amicus curiae, sem chamar de amicus curiae, mas dizendo que vai ouvir pessoas e entidades com representação. O que é ouvir pessoas e entidades com representação para participar da formação de um julgamento, se isso não é o próprio amicus curiae? A impressão que nos passa é que o CPC de 2015, e vejam bem, eu não sou um crítico, muito ao contrário, eu sou um defensor do Código de 2015, eu acho que ele trouxe importantes inovações, mas ele quis colocar uma estrutura do amicus curiae, e ele começa colocando bem essa estrutura. Por que ele começa colocando bem? Quando ele diz, olha, o amicus curiae ele pode vir espontaneamente ao processo, ou ele pode ser chamado pelo magistrado. Porque na função dele é ser um auxiliar, não naquele conceito clássico de auxiliar do juízo, como são os peritos, os oficiais de justiça, os servidores em geral, os intérpretes, os tradutores. É auxiliar na mais pura expressão. Me deixe falar sobre algo que eu tenho um conhecimento específico. Quando nós falamos em marcas e patentes, por exemplo, nós magistrados temos que dizer, ainda mais nós da Justiça Estadual, nós temos um desconhecimento muito maior do que os senhores, do que o pessoal da Justiça Federal, que a todo momento das ações de marcas e patentes, o INPI está lá. Eu sempre brinquei com isso, o desembargador agora aposentado, o advogado doutor Abel, ele sabe muito mais de patentes do que eu. Nós não lidamos isso no dia a dia. Só que isso cada vez bate nas portas da Justiça Estadual, e nós temos que lidar com isso. Então, em algumas questões, é importante ter a figura do amicus curiae. E aí me parece que o Código buscou isso. O Código busca, inclusive, deixar isso claro até pelo sistema recursal que ele cria lá entre o 138 e o 1015, que ele diz, olha, a decisão que admite o amicus curiae, em tese, ela é irrecorrível, porque o 1015 só prevê a possibilidade da decisão que indefere o amicus curiae. Então, na verdade, ele diz o seguinte, se o juiz acha que ele precisa, seja porque ele chamou aquele terceiro no processo, ou porque aquele terceiro veio e ele aceitou o ingresso, ele está dizendo, eu preciso desse auxílio. Eu preciso dessa escuta qualificada, que o amicus curiae é uma escuta qualificada. E quais são os requisitos que o Código coloca? São 3.
fiz a minha cola, porque eu não quero correr o risco aqui. Matéria discutida nos autos for relevante. Isso vai ter um acordo da CJ muito interessante, que eu vou falar um pouco mais à frente, que faz a distinção entre ações tipicamente subjetivas e ações objetivas. O tema da demanda ele tem que ser um tema específico e a controvérsia tem que ter repercussão social. É o professor Humberto Adoro Júnior que coloca esses 3 requisitos dessa forma. Isso é importante. E nós temos enunciado do Fórum Permanente de Processo Civil da FPC, o enunciado 395, que diz, aspas, os requisitos objetivos exigidos para a intervenção da amicus curiae são alternativos. Portanto, basta um desses 3 requisitos, a matéria discutida for relevante, ou o tema da demanda for específico, ou a controvérsia tiver repercussão social, que pode ser admitido, está satisfeito, vamos falar assim, o requisito objetivo de admissibilidade. E aí vem essa pergunta seguinte, tá, mas quem pode ser o amicus curiae? Pode ser uma pessoa natural, qualquer um de nós, pode ser uma pessoa jurídica, e aí o professor Humberto Dalla fala também órgão ou entidade especializada com representação adequada. E aqui eu preciso pegar essa expressão, com representação adequada, e fazer um corte nessa expressão. Representação adequada, quando nós falamos de amicus curiae, ele tem 2 sentidos. O primeiro sentido seria a pertinência temática daquele órgão ou daquela entidade. Aquele órgão ou aquela entidade realmente é um órgão estudioso, dedicado àquela matéria? Isso é uma questão importante. Outra questão da representatividade adequada já tem um outro sentido, que é o sentido de paridade de armas dentro do processo em relação ao amicus curiae. Por quê? Quanto mais pedidos eu tenho de intervenção de amicus curiae, mais e mais partes vão participar do processo, né? No sentido que não parte litigante, mas parte de todos aqueles que participam. E aí eu não posso ter, a favor de uma tese, 5, 6 entidades como amicus curiae e contra a tese uma única entidade. Eu teria um desequilíbrio, uma desproporção dentro do próprio sistema do amigo da corte. Então, se eu tenho, vamos dizer, 3 a favor da tese, eu devo ter 3 ou 4 contra. Isso não é uma conta matemática exata, mas é preciso que também haja uma representação adequada da discussão por parte da figura do amicus curiae. Senão, eu vou ter um desequilíbrio nessa história. Mas por que nós precisamos ter o amicus curiae? Qual é a razão disso? Eu separei um trecho aqui do professor Paulista Carbinella Bueno para citar. Eu prometo para os senhores que a única coisa que eu vou citar, além daquele enunciado que eu já citei, né, Câmara? Ele diz, em um código que aceita a força criativa da interpretação judicial, artigos 8º, centésimo 140, e o caráter normativo de precedentes, a pré-evolutiva do amicus curiae para viabilizar um maior controle da qualidade e da valoração dos fatos e das normas jurídicas a serem aplicadas é de rigor. O amicus curiae é o agente que quer viabilizar isso, legitimando e democratizando as decisões jurisdicionais. E eu gosto muito nesse finalzinho, quando ele fala legitimando e democratizando. Por quê? Porque quando eu tenho a figura do amicus curiae, por exemplo, em outras colocações, como no incidente de arguição de constitucionalidade, 950, parágrafo 3º, nos recursos repetitivos, no incidente de resolução de demandas repetitivas, ainda que o código não chame de amicus curiae, vou até pegar uma cola aqui para usar o nome que a lei fala, aqui ele vai falar, por exemplo, artigo 983, o relator ouvirá as partes demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia. Isso é a figura do amicus curiae, ainda que o código não a chame dessa maneira. Isso se faz para oxigenar a decisão. Oxigenar em que sentido? Deixe eu ouvir quem não é juridiquês, quem não fala esse idioma juridiquês. Porque uma coisa é a nossa discussão de magistrados, advogados, defensores públicos, procuradores de justiça. Nós temos um juridiquês e nós temos uma maneira de pensar, me desculpem, meio quadrada. Porque nós fomos moldados assim desde a faculdade. Nós temos que pensar em jurídico, nós temos que pensar em interpretação da norma, nós temos que ter cuidado com a LINDB, que fala no consequencialismo, mas nós temos uma forma de ver pensada. Eu brincava aqui com o Alexandre Câmara, quando a desembargadora Natasha falou assim, porque eu fiz matemática, aí um olhou para o outro e rapidamente dissemos, isso explica muita coisa sobre ela.
Mas é verdade, a gente precisa ter um outro olhar, um outro pensamento, e para nós, eu vou falar por mim, para não dizer para os senhores, mas para mim é difícil. Eu sou um homem que milito há 40 anos no direito. Como é que eu vou pensar de uma hora para outra diferente? Como é que eu vou ter um pensamento de um cientista social? Eu vivi isso na pele quando eu ousei fazer um mestrado, que era Direito e Sociologia. Nas aulas de Direito eu ia bem, nas aulas de Sociologia eu quase morria. Então, tal de Durkheim, quem? Duro o quê? A gente tem que aprender. E essa contribuição é que o amigo Scuri nos traz. Ele traz um olhar, ele traz uma vivência, ele traz uma experiência que não é do direito. E não tem que ser do direito mesmo. A ideia é essa. Essa oxigenação é que nos faz poder enxergar a questão de outras formas, né? E isso que talvez seja a ratio da figura do amigo Scuri. Tem um outro tema que botaram lá, quando que o amigo Scuri pode ser. E aí, eu vou recomendar aos senhores que no tema 637 do STJ, que não julgou isso, já disse, foi um recurso especial 1.152.218, o ministro Luiz Felipe Salomão enfrentou uma questão que era um pedido de amigo Scuri de sustentação, que ele ingressou como amigo Scuri após a publicação da pauta. Então, nesse julgado, que formulou um tema que não foi sobre isso, mas se diz o seguinte: o pedido de intervenção do amigo Scuri só pode vir até a inclusão do feito em pauta. O que, em outras palavras, nós podemos pensar assim: só pode vir até o julgamento. Você não pode chegar na sustentação oral, olha, agora vocês vão julgar, eu quero falar com o amigo Scuri. Por quê? E eu acho razoável essa posição do STJ do ministro Luiz Felipe Salomão. Porque essa é a ideia. É eu poder ouvir opiniões diferentes e refletir sobre essas opiniões diferentes, eu tenho que ter o timing dessa reflexão. Se isso entra já depois de marcada a pauta, que em tese, quando nós marcamos a pauta, o julgamento já está formado na nossa cabeça, senão não levaria para a pauta, por que vai me adiantar em cima da hora aquilo? Se tu vai chegar no desculpa a expressão, é da gíria, como abafa, e vai chegar para me abafar em cima da hora? E se eu achar que é muito relevante, que é uma entidade muito importante, eu tenho que retirar o feito de pauta. Eu preciso ter um tempo. E se for o caso, até mesmo submeter. Se for uma ideia nova que o amigo Scuri traz, ao contraditório. Porque também é errado achar que a posição do amigo Scuri é isenta de contraditório. Se eu isentar a posição do amigo Scuri de contraditório, eu estou violando o contraditório, porque eu só vou estar ouvindo um lado. Se eu ouço um lado, eu tenho por dever e obrigação de ouvir o lado contrário. Então, isso também vai se aplicar à figura do amigo Scuri, né? E quando eu falei da questão das ações subjetivas, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, lá no STJ, no processo que veio aqui do Rio de Janeiro, é o recurso especial 1.645.719.164579, ele fala: a intervenção do amigo Scuri nas ações de natureza subjetiva é excepcional, justificando-se em hipóteses nas quais seja identificada uma multiplicidade de demandas similares a indicar a generalidade do tema discutido. Isso é muito interessante porque, classicamente, nós sempre escutamos a doutrina, as pessoas dizem assim: olha, ação de natureza subjetiva, o amigo Scuri não entra. Por quê? Porque não é uma questão que interessa a toda a sociedade. Mas o nosso sistema de ação coletiva, que lá em 80, quando veio no Código Consumidor, ele traz difusas, ele traz os direitos individuais homogêneos. Então, quando o ministro Cuevas fala ações de natureza subjetiva por uma multiplicidade de demandas a indicar a generalidade do tema discutido, ele está abrindo uma porta importante, ainda que não seja um precedente. Muitas das vezes nós temos alguns julgados que não estão dentro do sistema de precedente, não foram formados com essa finalidade, mas que toda hora nós usamos como o quê? Como paradigma. Nós usamos como precedente lato sensu. E aí é importante, muitas das vezes, que venha a figura do amigo Scuri. Outra questão, eu estou trazendo um pontual para tentar ser honesto com o meu tempo, por favor, meu moderador pode puxar minha orelha, é a questão da sustentação oral, que também foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora foi num voto do ministro Benedito Gonçalves, vindo lá de São Paulo, recurso especial 1.205.946, 1.205.946,
que eles enfrentaram como questão de ordem o pedido de sustentação oral do amicus curiae, e corretamente foi negado. Aí eles vão perguntar assim, poxa, Ricardo, você está falando tanto em democracia, em contraditório, e é contra a sustentação oral? Sim. Por uma questão de coerência de sistema. Se o amicus curiae, em regra, ele não pode recorrer, como é que ele pode sustentar? Ele vai sustentar o quê? A versão dele? A versão dele, ou a visão dele, como queiram, está lançada nos autos. Tem que ser considerada pelo magistrado. Nós temos um enunciado que diz que o magistrado não pode, quando decide, ignorar as posições que os amicus curiae trouxeram aos autos, porque senão não tem também sentido. A figura de intervenção do amicus curiae é para criar um convencimento racional. Portanto, se é um convencimento racional, se submete à regra de fundamentação do artigo 489. Mas esse voto tem uma questão, e aí prática para os senhores, muito interessante. A Corte, foi um processo julgado na Corte Especial, disse que não pode. Só que quando você vai contar os votos a favor e os votos contra, e uma ministra não votou, que foi a ministra Eliana Calmon na época, se ela tivesse votado, teria mudado esse resultado. O não pode sustentar ficou muito apertado. Foi por um voto. Por um voto que foi prejudicial. Acho que a corrente majoritária desse caso aqui foi certo. Acho relevante esse, aspas, precedente, porque ele foi da Corte Especial, mas foi por um voto. Talvez, se a ministra Eliana Calmon estivesse, talvez tivesse mudado essa posição. A questão do equilíbrio da representatividade, que eu falei ainda há pouco, ela é inclusive objeto de um enunciado da primeira jornada de processo civil do Conselho da Justiça Federal. O enunciado 82 diz: quando houver pluralidade do pedido de admissão de amicus curiae, o relator deve observar o critério, como critério de definição daqueles que serão admitidos, o equilíbrio de representatividade dos diversos interesses contrapostos no litígio, velando assim, com respeito à amplitude do contraditório, paridade de tratamento e isonomia entre todos potencialmente atingidos pela decisão, exatamente para não se criar um desequilíbrio. E, por fim, só para terminar, meu tempo já deve estar esgotado, eu já peço desculpas, só para lembrar que eu falei aqui não só do 138, nós vamos ter a figura do amicus curiae, sem falar no incidente de arguição de constitucionalidade, artigo 950, parágrafo 3º, no IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, do artigo 983, julgamento de recurso ordinário especial e repetitivo, no 1038, inciso 1, além de legislações esparsas. Eu tenho a intervenção do CVN na Lei 6385, eu tenho o julgamento das ADIs e ADCs da Lei 9868, eu tenho intervenção da União nos procedimentos do CAD, eu tenho o próprio CAD e várias outras leis, além de enunciados também, que admitem a figura do amicus curiae em mandado de junção e mandado de segurança. O importante, eu acho que é, e aqui eu peço licença para já finalizar minha breve fala, nós temos que valorizar a figura do amicus curiae, mas valorizar no sentido de prestigiar essa figura, sem, contudo, desrespeitar duas questões fundamentais. O contraditório do próprio amicus curiae em relação aos outros, o que está ligado a essa representatividade de fala. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador. O tema amicus curiae seria um tema para um painel inteiro e Vossa Excelência conseguiu em 15 minutos sintetizar de forma brilhante. Como eu disse no início, nós enfrentamos constantemente questões envolvendo amicus curiae, pedidos de amicus curiae, mas em ações, principalmente ações patentárias, onde o amicus curiae ele acaba tentando, obviamente, auxiliar um lado em detrimento ao outro. São casos bem interessantes, mas isso também daria uma palestra inteira. Então, vamos voltar ao nosso tema, ao nosso painel, para outro assunto, um tópico não menos interessante, muito pelo contrário: cooperação judiciária no âmbito da propriedade industrial, perspectivas, possibilidades e casos concretos. Quem vai nos brindar com a palestra é o juiz Gustavo Quintanilha Teles Menezes. Por favor.
Bem, mais uma vez, um bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Vou falar de pé, seguindo a praxe de todos aqui. Parabenizar e agradecer, parabenizar pelo evento, o Instituto, e agradecer sobremaneira a gentileza do convite, pela oportunidade de estarmos aqui, e a toda a equipe que tem ajudado e tudo mais, homenagear todos os palestrantes. Basicamente, vou limitar minha fala a trazer primeiro uma notícia, depois uma visão geral e, em seguida, algumas notas mais específicas em relação ao assunto do tema. A notícia, como processualista de vida inteira, como a maioria dos que estão aqui, nem todos têm a percepção de que o processo já mudou e está para mudar definitivamente. Há 3 elementos que eu fiz, enfim, aliás, agradecer a presença das minhas colegas de faculdade, colegas que estudaram comigo aqui, é uma alegria encontrá-las, se não fosse por todos os outros motivos, seria um prazer especial por isso. Mas do tempo que nós estudamos na faculdade, entre o que está acontecendo e vai acontecer, o processo mudará para sempre por 3 motivos principais. O primeiro é mais óbvio, é mais evidente, todo mundo fala dele, a inteligência artificial e a tecnologia que estão por trás disso. Hoje há também um movimento muito forte, o próprio Código de Processo Civil foi amparado nisso, em relação à autocomposição e à mediação e à busca desses métodos para a solução de conflitos. Mas o que eu trago aqui hoje, que é realmente a visão geral, que é fundamental, e essa é menos conhecida, que eu conversando até com colegas acadêmicos, nem sempre eles se apercebem disso, é a questão da cooperação. E quando eu falo cooperação, e enfim, é um desafio falar na presença do desembargador Câmara, que é o grande mentor intelectual e a grande cabeça por trás do pensamento da cooperação no processo civil brasileiro. Eu digo isso que eu tive a oportunidade de estar em diversos eventos pelo Brasil e ele é sempre a nossa referência. A questão que há dois conceitos muito diferentes em cooperação. Essa é a primeira visão geral. Um é o artigo 6º, aquela visão mais colaborativa, as partes devem colaborar no processo. Não é dessa que eu estou falando. Eu me refiro, e aqui usando as palavras do meu professor, Alexandre Câmara, à cooperação estrito sensu, aquela que está prevista, especialmente me refiro aqui à nacional, que está ali prevista nos artigos 67, 68 e 69 do Código de Processo. E aí, me cabe aqui, nessa oportunidade, como eu disse, faria ao final as notas especificamente em relação a matéria, alguma visão, porque a maioria das pessoas não enxergam o que está acontecendo. O que a cooperação é capaz? Eu vou dar um exemplo de uma história minha que em recuperação judicial, que não tem, que até já estudando essa matéria. Numa recuperação judicial, para formar o quadro de credores, a gente levava, de credores trabalhistas, a gente levava 3, 4 anos, às vezes nem conseguia formar 1 milhão de petições, cada um com advogado, uma loucura. Um dia, com base nos pressupostos da cooperação jurisdicional, eu liguei para o juiz que concentra as execuções trabalhistas e perguntei: você teria como tirar do seu sistema uma lista de todas as ações, de todas as execuções e me mandar? Sim. E ele mandou. E isso gerou um acordo de cooperação entre o meu juízo e o dele, que depois se estendeu entre os tribunais, hoje em dia alcançando a alçada do CNJ, em que, em vez de levar 3 anos para fazer um quadro geral de credores, a partir de um termo de cooperação entre 2 tribunais, a gente leva 30 dias para aquilo que levava 3 anos. Isso é uma ponta da cooperação. A cooperação entre tribunais, a cooperação também entre tribunais e instituições. Um outro exemplo que eu trago para dimensionar o que é capaz, eu tive um evento no Nordeste, na formação da rede de cooperação do Nordeste, que envolve 27 tribunais, tive a oportunidade de falar lá também, e entre as experiências, então, estão a formação de painéis com juízes, um juiz do trabalho, um juiz da estadual e um juiz da federal, decidindo juntos uma decisão única, todos assinando. Então, casos como Mariana, por exemplo, para citar um exemplo que todos conhecem, tem sido comum juízes, inclusive de competências diferentes, esferas diferentes, decidindo juntas. No âmbito do próprio Tribunal de Justiça, tem se aceitado, e aí é um conceito que eu não vou desenvolver em razão do tempo, mas que vale a pena ser explorado também, a questão da competência adequada, que ela, não vou dizer que ela subverte, mas ela altera a concepção de juiz natural, e os juízes entre si, especialmente em razão da especialidade técnica, é que a gente começa a tocar a matéria que é extremamente especializada, que é o caso da propriedade industrial, eles podem convencionar, é isso mesmo, eles podem fazer um termo de cooperação em que se decide que dentro de uma comarca, inclusive a da capital, um determinado juiz irá concentrar o julgamento daquela causa ou determinados atos processuais. Então, por exemplo, coisas que estão acontecendo, isso é uma notícia de presente. Você tem uma comarca em que houve um acidente que tem muitas ações, 100 ações judiciais, e você precisa de uma perícia.
os juízos se falam ao telefone, trocam por e-mail e se faz apenas uma perícia que se aplica a todos os processos. Eu não estou falando de prova emprestada, eu estou falando de uma prova construída e realizada coletivamente a partir de um termo de cooperação. Nós temos audiências realizadas com mais de um juiz. Ah, mas vai ter que ouvir prova, tem muitos advogados, cada parte tem seu advogado, não tem problema. Você faz uma audiência remota que vai ser presidida por um magistrado com a presença de outros 4 que vão perguntar numa ordem previamente estabelecida, assim como os advogados, e aquele ato pode valer para tantos quantos forem os processos em que consta o termo de cooperação. Então, isso é apenas para trazer, como eu disse, uma visão geral do que o Instituto da Cooperação é capaz. Hoje existe um fórum, e aí, recentemente, inclusive, o TRF2 sediou um fórum em matéria de produção de propriedade industrial, e na semana seguinte, menos de um mês depois, nós participamos, eu e meu colega Mazola, nossa colega estava ali do meu lado também, no evento, Mador Câmara como coordenador, uma jornada de cooperação em que a partir do FOJURS, que é esse fórum que reúne o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TRF2, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, estão sendo diversos grupos de trabalho trabalhando em termos de cooperação nas mais diversas ordens. Inclusive, tinha representante do INPI na ocasião, enfim, foram discutidos alguns enunciados ali. Então, isso é para mostrar o potencial do Instituto, e eu acho que essa nota é muito importante, porque, inclusive em pesquisa jurisprudencial, a gente acha muita cooperação entre as partes, ou seja, a cooperação lato sensu, aquela do artigo 6º, e com menos frequência a gente vê a cooperação do artigo 67, 68 e 69, justamente porque ela evita os recursos. Então, a gente tem situações em varas de fazenda, por exemplo, esses casos que tem milhares e milhares de processos, que se convenciona, os juízes convencionam que um vai fazer a parte, vai receber as demandas, outro vai coordenar as conciliações, o outro vai proferir até os julgamentos. Em matéria do nosso assunto em questão, nós temos um acordo de cooperação técnica que já foi firmado entre o INPI e o Conselho Nacional de Justiça. Então, esse primeiro documento é muito importante, ele tem 3 focos principais, um deles é proteger as próprias marcas do próprio Conselho Nacional de Justiça, a propriedade intelectual do próprio Conselho Nacional de Justiça, mas ele também envolve a capacitação de servidores da Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. E aí já denota também a importância dessa especialização, desse conhecimento técnico, que pode ser obtido e deve ser obtido justamente a partir dessa cooperação entre instituições. No caso, uma que é do Poder Judiciário, outra que é uma instituição pública, que não o integra, mas que tem esse domínio técnico. Nós temos, e aí eu trago aqui alguns exemplos de assuntos. Um foi mencionado até pelo meu colega Antônio, que já acontece na Justiça Eleitoral, que na época das eleições, as redes sociais são chamadas e se firma um termo de cooperação em que você convenciona o quê? A forma de comunicação. Porque é muito fácil falar, dê uma liminar e tire do Facebook. Agora, isso acontecer, e acontecer no tempo que às vezes você precisa que aconteça, é muito difícil. Então, é possível também se convencionar, inclusive com instituições privadas, seja para o fim de execuções de medida e adoção de providências. Em relação ao nosso assunto aqui de hoje, nós temos, por exemplo, uma situação da competência da Justiça Federal e Estadual em ações de nulidade de registro e reparação de danos. Aquela discussão até que a gente conversava há pouco. Enfim, nesse tipo de assunto, você pode ter situações em que uma determinada prova tenha que ser produzida ou obtida em ambos os processos. E aí, ou vai ser uma prova emprestada, vai ser produzida 2 vezes, vai se pagar 2 perícias, como nós vamos fazer? Se as 2 ações, no caso, nem sempre isso acontece, já estiverem deflagradas ao mesmo tempo. Isso é possível que o juiz federal entre em contato com o juiz estadual ou vice-versa, e eles convencionem, assim, no telefone, olha, vamos fazer então assim, 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 ok, troca um e-mail, faz uma minuta, e eles, um juízo, não o tribunal, eu não estou falando de todo aquele processo de construção de atos, de convênios entre grandes instituições, que o juiz da primeira vara civil da capital com o juiz da primeira vara federal convencionem isso, sim, é possível.
por eles, e inclusive por proposição dos próprios advogados, o advogado pode perfeitamente chegar ao juiz, olha, tem uma prova altamente complexa em matéria de propriedade intelectual, a situação é essa, nós vamos precisar dessa prova nesses dois processos que eu tenho na estadual e nesse processo que eu tenho na federal. O que o senhor acha de a gente fazer do senhor, na verdade, nós aqui, realizarmos uma cooperação? Fazemos um tema de cooperação entre esses dois juízos, em onde também tem essas ações na estadual, com o juízo da federal, e fazermos uma única audiência e uma única prova pericial. Isso é a tendência. Isso é uma flexibilização dos procedimentos absolutamente relevante e que os juízes, no caso, eu tenho a honra de trabalhar com o desembargador Câmara, assim como o amigo Antônio, no COP, no Núcleo de Cooperação, mas qualquer juiz pode fazer isso. O Núcleo de Cooperação existe para dar esse suporte, esse apoio nesse sentido. Então, nós temos ainda, inclusive na jornada foi mencionado isso, aquela questão em relação às informações que o INPI quer ter dos processos que são judiciais, enfim, que surgem na justiça, especialmente na estadual. Há sempre aquela dificuldade institucional, pragmática, prática de comunicação. E se tentou ali redigir um enunciado, se alcançou algo parecido, e justamente encaminhando no sentido vislumbrando a necessidade de uma cooperação entre os tribunais para fins dessa informação. O que eu quero dizer é que, na verdade, a gente costumava ver as coisas de uma forma muito separada, ou seja, uma coisa é a decisão judicial, outra coisa é a atividade administrativa de suporte, o apoio recíproco, ou troca de informações. E a cooperação é como se ela tivesse dado uma certa fungibilidade, ela de certa forma, não existe mais essa distinção tão grande entre o ato estritamente judicial de mandar um ofício e a atuação, no caso, aí, entre dois órgãos públicos administrativos, de construir a partir de um termo de cooperação, ou uma interoperabilidade de sistemas, ou acesso a sistemas, de forma a viabilizar a prestação judicial de maior qualidade. E isso hoje é uma demanda, né? Quer dizer, é tão simples, seria tão simples, se trouxermos aqui alguém da área da informática, ele vai dizer, poxa, mas basta fazer isso, mas nós conhecemos os entraves burocráticos, especialmente a questão de você subir a alçada. É lógico que você vai fazer um sistema de interoperabilidade, né, para trabalhar conjuntamente entre sistemas de tribunais distintos, você vai ter que subir um pouco essa jornada. Mas hoje você tem canais através do FAJURD, que é um exemplo, e nos casos mais simples, pode até ser feito, por exemplo, na hipótese de instrução, entre os próprios juízos, ou apenas entre dois tribunais, ou com participação do Conselho Nacional de Justiça. Outro caso que a gente tem, outra situação que a gente tem também, mencionando, houve recentemente um encontro, acho que se não me engano foi agosto desse ano, eu anotei como agosto, entre Brasil e China em matéria de propriedade industrial. E uma das questões que a gente tem nos processos judiciais é a questão dos casos da relação internacional. Ou seja, também há protocolos óbvios de casos de cartas rogatórias e nos órgãos definidos para esse contato, mas a partir do chamado auxílio direto, que é também um instrumento da cooperação, foi legitimado, legalizado e foi viabilizada o contato direto da vara, do próprio juiz, com os órgãos internacionais. Embora seja muito importante, muito interessante que entre dois países que têm uma relação desse porte, seja talvez pensada a inserção de conceitos de cooperação nesse próprio acordo entre tribunais, entre a justiça brasileira e a justiça chinesa, seria ótimo. É importante frisar que já se fala hoje com tranquilidade, se fundamenta no processo isso, não apenas, e preste atenção que não se trata apenas de um documento, é mais uma modalidade de realização de ato processual. Você pode pegar e pedir uma informação a um órgão internacional a partir de auxílio direto, e ela vai entrar no processo não como uma prova fria, não como um documento ou um ofício. Ela vai entrar como uma efetiva manifestação desse órgão e, inclusive, você pode estabelecer protocolos regulares de fornecimento de informação, seja para acompanhamento de uma eventual execução, seja para supervisionar, enfim, uma determinada atividade que precisa frequentemente alimentar ou no caso do INPI, fornecer informações do judiciário e também o INPI querendo fornecer informações, haver uma troca de informações. Enfim, nosso objetivo aqui, já encaminhando para encerramento, é trazer essa notícia sobre
o potencial da cooperação, especialmente em matéria instrutória, ele já é altamente visível, coisas que a gente não imaginava, 2 juízes trabalhando juntos, 3, 4 juízes de instâncias diferentes, inclusive de instâncias diferentes também, a cooperação no nível de tribunal, o núcleo de cooperação atua também no âmbito do tribunal. Há outras hipóteses ainda mais difíceis de imaginar. Há a figura do juiz consultor na cooperação prevista na Resolução 350. Então, é lícito, previsto na Resolução 350 e no Código, que um juiz de qualquer vara peça a opinião, como se fosse uma consultoria de um juiz especializado, por exemplo, em marcas e patentes. Isso já existe, isso já está acontecendo. Eu não achei especificamente nenhum caso de propriedade intelectual, mas a gente tem em algumas outras matérias isso já ocorrendo. E isso tudo indica, caminha para ser uma tendência. E ajuda nas questões especialmente relacionadas com matérias muito especializadas, como essa. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, também me mantendo dentro do meu tempo e respeitando aí sempre aquela dificuldade que a gente brinca de falar antes do almoço, né? Inclusive, tem uma pesquisa que diz que os juízes tendem a interferir antes do almoço. Então, surgiu despachar depois do almoço. Enfim, se é de dieta, interfere o dia inteiro. Gente, muito obrigado, bom dia, tchau, tchau. Muito obrigado, doutor Gustavo, foi de novo excelente. Acho que é uma matéria muito interessante que nós vamos nos deparar com certeza no futuro na área de propriedade industrial. Eu tenho certeza disso, até pela especialização, até por uma questão de necessidade. Talvez a gente venha deparar cada vez mais com essa interação entre, principalmente Justiça Federal e Estadual. Mas passando, até porque o tempo está correndo, para a doutora Maria Isabel, que é a nossa última panelista do dia. Ela vai falar sobre as novas regras do foro de eleição e seus impactos nos contratos empresariais. Bom, tema importantíssimo, interessantíssimo. Eu passo para a doutora Maria Isabel. Bom dia a todos. Queria aqui deixar registrado o meu agradecimento ao IDS pelo convite, especialmente ao Marcelo Mazzola, que me confiou esse tema tão desafiador e tão interessante ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai tratar aqui de uma alteração recente da lei e que está sendo muito debatida, trazendo muitos desafios. Eu acho que não só para os advogados, mas também para o próprio judiciário, que vai ter que, enfim, achar soluções aí para adequar as interpretações. Vamos começar aqui. Pronto. Não, acho que eu pulei um. Bom, então, essa alteração aconteceu no artigo 63, né, do Código de Processo Civil. O artigo 63, na verdade, ele trata da cláusula de eleição de foro, que é uma regra, enfim, que já vinha há muito tempo positivada presente no nosso ordenamento jurídico, né, que ficou, então, dentro do CPC de 2015, no artigo 63, que justamente a eleição do foro ela é possível quando você está tratando de uma questão que permite essa autocomposição e o exercício da autonomia privada das partes, né? E quando você tem também a possibilidade de fazer a modificação da competência, né? Você elege o melhor foro, enfim, aquele que você entende ser o mais adequado para julgar a sua demanda, respeitando ali o valor e o território. E a limitação que até então existia era justamente de você, então, não violar nenhum interesse coletivo com essa estipulação, né? Você respeitar o princípio da igualdade e não violar nenhum interesse coletivo, né? Então, ficava estabelecido num instrumento escrito, né? E, obviamente, teria que ter relação com o negócio jurídico ali que estava sendo objeto da transação entre as partes. Foi? Não. Bom, só dando essa dimensão, já disse que não a possibilidade da eleição, ela já vinha positivada há muito tempo, então é um negócio jurídico processual típico dos mais antigos e que continua presente aí nos códigos de processos mais modernos, né, dos países desenvolvidos, como Portugal, Suíça, Espanha. Inclusive, o STF já tinha aí validado essa possibilidade de escolha do foro nessa súmula 335. Né? Deixa eu só
passar aqui, que eu acho importante falar isso, porque justamente o que tem trazido aí grande debate é porque a possibilidade de eleição de foro, né, no CPC de 2015, ela estaria ali deixando registrada essa tendência consensualista, né? De você privilegiar o exercício da autonomia privada em detrimento de uma intervenção estatal exagerada, né? Então, seria essa a razão do artigo 63, né? E aí, mais recentemente, a gente teve então a alteração pela Lei 14.789, né, que teve origem aí nesse PL 1803 do deputado Rafael Prudente, né? Só queria também, antes de começar a falar especificamente da alteração, só dar um panorama de que, na realidade, já existiam algumas decisões judiciais que faziam um controle de abusividade com relação a essas cláusulas de eleição de foro, né? Mas isso, as decisões normalmente tratavam de relações não paritárias, por exemplo, decisões extraídas de discussões consumeristas, né? E o que aconteceu? Alguns tribunais que começaram a ter aí um ajuizamento exagerado de ações vislumbraram essa possibilidade de fazer um controle talvez mais amplo, saindo um pouco desse cenário só, né, de situações onde não existiria aí uma igualdade entre as partes. E aí, com isso, surgiu esse PL, que teve uma tramitação super célere, né, que passou a pretensão, a justificativa desse PL era justamente coibir uma escolha aleatória e injustificada, né, que, de repente, de acordo com o que se estava ali entendendo, estava gerando um direcionamento, alguns tribunais recebendo muito mais ações que outros, né? E com isso prejudicando ali um bom funcionamento da justiça, né? Então, esse PL cria dois requisitos de eficácia e validade para a estipulação da cláusula de eleição de foro. E esses requisitos teriam, então, a ver com uma pertinência geográfica, ou seja, a cláusula de eleição de foro, para ser entendida como válida, ela teria que ter alguma aderência territorial com o domicílio ou a residência das partes, ou com o local da obrigação do contrato. E, além disso, criou-se ali uma possibilidade desse controle de abusividade, né? E justamente a justificativa desse PL seria combater o que se chama de photoshopping, que seria a escolha totalmente aleatória das partes, mas, na verdade, não é exatamente aleatória, mas uma escolha livre, né, de entender qual seria o juiz ou a comarca mais adequada, mais eficiente, inclusive até menos custosa para examinar a demanda. Bom, e aí, então, a alteração, o que significa a alteração no artigo 63? O parágrafo 1º ele já existia, não houve alteração do caput, o parágrafo 1º já existia, mas foi então alterado para justamente incluir essa aderência territorial, essa pertinência territorial que deveria então ficar ali para existir, então, para que essa eleição de foro ela fosse considerada válida e eficaz, né? Então, ela tem que ter alguma relação com o domicílio ou a residência das partes ou com o local da obrigação. E aí, assim, ressalvada a pactuação consumerista. Eu estou aqui diante do professor Alexandre Câmara, acho que uma primeira crítica já fica aí na redação, porque por que só consumerista, né? A gente tem outras situações de hipossuficiência e a lei aqui só ressalvou as relações consumeristas. Bom, parágrafo 2º e o 3º também não sofreram modificação, o 4º também não, e o 5º parágrafo é totalmente novo, né? Ele não existia, e ele fala justamente a respeito de um controle prévio de abusividade pelo juiz que pode, de ofício, já declinar a competência. Bom, e aí, a partir disso, surge um debate grande na doutrina e no mundo acadêmico a respeito deste parágrafo 5º. Ele está
trazendo alguma situação de competência absoluta, já que o juiz vai poder declinar de ofício, antes da parte trazer isso como matéria de defesa, né? Estamos diante de uma situação de competência absoluta em razão disso, né? Então, assim, de novo, o professor Alexandre Câmara entende que não é possível interpretar, e aí me corrija se eu estiver falando alguma besteira, não é possível interpretar o parágrafo 5º sem considerar o caput e os parágrafos anteriores, tá? Então, não estamos diante de uma situação de competência absoluta, até porque, salvo engano, com relação à competência territorial, também só existem 2 exceções em que se entende que seria uma competência territorial absoluta, que seria no caso dos bens, de ações relacionadas a bens imóveis e também a idoso, né, direitos que estão lá previstos no Estatuto do Idoso. Então, não é o caso aqui de uma criação de uma norma de competência territorial absoluta no parágrafo 5º. Ele tem que ser interpretado em conjunto com o caput e os demais parágrafos do artigo, tá? Então, assim, o que acontece aqui? O juiz ele tem a possibilidade de fazer um controle prévio, né? Mas uma vez que ele determine a citação do réu, ele não mais fará esse controle, aí caberá ao réu trazer isso como matéria de defesa, e se o réu também não trouxer, a competência aí fica convalidada e se mantém a competência que foi escolhida pelo autor no ajuizamento da ação. Tá? Agora, tem doutrinador que entende que o parágrafo 5º, ele, na verdade, pode ser interpretado separadamente. Ele deveria ser uma regra autônoma, né? Porque ele está trazendo a possibilidade do juiz ali fazer... E, na verdade, o controle de abusividade ele já poderia ser feito com base no artigo 190 do CPC, que trata da cláusula geral de negociação. Então, pelo artigo 190 do CPC, já era possível o juiz fazer esse controle de abusividade, tá? Mas então agora ficou aqui mais claramente no parágrafo 5º do 63, né? Mas o professor Didier, que é partidário desse entendimento de que o parágrafo 5º ele é uma regra independente, ele faz uma ponderação importante, que é justamente você, antes do juiz decidir sobre isso, ainda que ele esteja ali num primeiro momento já vislumbrando essa abusividade, que ele dê a oportunidade da parte autora, né, que ele intime a parte autora com base no artigo 10 do CPC, para, enfim, explicitar essa vinculação, né? Se existe uma vinculação, então parece que no ajuizamento da ação não teria ficado tão claro, a parte autora teria que ter essa oportunidade, né, antes da decisão de ofício do juiz, poder esclarecer essa vinculação. Bom, então eu falei aqui do artigo 190, que já trazia essa possibilidade, né, de um controle da abusividade, e o que também tem gerado muita crítica a essas alterações que aconteceram no artigo 63, justamente em razão da violação de alguns princípios constitucionais, né, que seria, enfim, a liberdade de contratação, a liberdade econômica, a segurança jurídica, o devido processo legal, porque eu acho que é bastante razoável que as partes, elas tenham ali, diante do negócio que estão entabulando, elas tenham essa liberdade de entender qual é o foro mais eficiente, mais adequado e, de novo, menos custoso. A gente tem aí demandas, às vezes, muito complexas e me parece que é muito razoável que as partes possam, de fato, escolher esse foro. Bom, e aí também essas alterações elas trazem alguns impactos econômicos, assim, parece que pelo menos nesse primeiro momento, né, onde o tema ainda está muito efervescente, ainda não se tem ali na jurisprudência uma indicação muito concreta de que direção as coisas vão tomar, é possível que aconteça aí um momento de desestímulo, né, aos investimentos e às próprias negociações contratuais, e, por outro lado, uma corrida para a arbitragem, né? Porque é claro que essa alteração ela atinge também a arbitragem, na medida que, obviamente, a cláusula de eleição de foro você estipula com a expectativa de que ela tenha efeitos num processo judicial ou
numa arbitragem, né? Então, com relação à escolha da sede da arbitragem efetivamente, não, isso não muda, essa alteração do 63 não vai alterar. Mas é claro que, enfim, com relação a questões que, mesmo na arbitragem, de alguma maneira, chegarem ao judiciário, isso sim acaba afetando. É o chamado foro de apoio, né? Bom, e aí o que a gente tem na jurisprudência até o momento sobre o assunto, né? A gente já verifica nas decisões de primeira instância uma aplicação ampla, dessas novas regras, né? E, ao mesmo tempo, o tribunal, pelo menos o TJSP, ele tem sido mais criterioso e mais cauteloso e já tem entendido que a abusividade ela tem que estar muito evidente, ela tem que ser cristalina, né? E o tribunal vem, em algumas decisões, reformando decisões de primeira instância que estavam já fazendo um controle de ofício para, de uma certa forma, ainda privilegiar a liberdade contratual, tá? Bom, e aí a gente também pode aqui pensar um pouco em termos de direito intertemporal. Como é que fica, como é que funcionam essas alterações nos contratos que já foram firmados antes da lei e também em relação às ações que já estavam em curso, né? Então, isso parece que, pelo menos, enfim, até onde acompanhei aí da discussão, que não se discute muito, que não, né, essas alterações elas não serão aplicáveis aos contratos firmados antes da alteração e nem também aos processos que já estavam em curso, porque, de novo, nós estamos falando de competência relativa e não absoluta. Mas existe decisão judicial entendendo, sim, que houve uma mudança para a competência absoluta, né? E, portanto, aplicando as regras, inclusive, já nos processos em curso, e modificando aí, declinando a competência, tá? E também com relação é importante mencionar isso, né? Que embora você, na cláusula de eleição de foro, seu objetivo é fazer com que isso surta efeito num processo judicial ou numa arbitragem, na verdade ela está estipulada dentro de um contrato de direito material. Então, assim, na hora de aplicar a lei, você tem que levar em conta que isso foi estipulado num contrato antes da alteração, portanto, deve-se respeitar aí o ato jurídico perfeito. Bom, como eu estava falando antes das decisões judiciais, tanto o TJRS quanto o TJDFT, eles têm sido menos criteriosos na avaliação das novas regras, né, e tem chancelado as decisões de primeira instância que declinam da competência, inclusive de ofício, né, entendendo que a cláusula de eleição de foro seria, então, ineficaz. Tá? Inclusive, o TJDFT ele tem entendido que o juiz ele pode, sim, fazer uma análise pessoal sobre o foro mais adequado, ou seja, realmente interferindo ali na autonomia das partes, ficando a cargo do juiz entender, diante daquele fato ali que é narrado da demanda, qual o foro que ele entende ser o mais adequado. E, ao mesmo tempo, a gente tem o TJSP, que parece que está sendo um pouco mais razoável nessas avaliações e tem revisto algumas decisões de primeira instância, reforçando a validade da cláusula que foi estipulada no contrato. Bom, o momento é de um grande desafio argumentativo, eu acho que tanto para os advogados quanto para os juízes, né? Eu acho que cabe aí aos advogados agora, nas suas demandas e também quando estiverem pensando, né, na elaboração dos contratos, na estipulação dessa cláusula de eleição de foro, pensarem naquilo até que vem sendo sugerido, inclusive, pelo professor Fred Didier, de fazer um negócio jurídico de certificação, uma cláusula adicional, tentando trazer essa justificativa de forma clara e objetiva, o porquê daquela eleição de foro, né? Aquele foro está vinculado de que forma às partes e àquele contrato que está sendo entabulado, né? Então, cabe aos advogados aqui esse esforço argumentativo de pensar nessas soluções alternativas, né? E também, obviamente, na hora de ajuizarem a ação para defender
né, a validade da cláusula, pensarem em expor já de antemão a razão, né, da vinculação que foi estabelecida lá na cláusula de eleição de foro. Tá? E com relação ao judiciário, eu acho que o professor Didier comenta muito isso, ele traz essa questão, né, do juiz sempre poder usar, não, né, sempre fazer uso do artigo 10 aí antes de tomar qualquer decisão de ofício, e também o desafio de que a fundamentação ela seja analítica, né, que ele simplesmente não justifique, entendo que aqui a cláusula é abusiva. Não, mas é abusiva por quê? Né, em razão de todos os fatos que estão ali colocados, que é esperado, então, que se faça uma fundamentação analítica de acordo com o artigo 489. E, além disso, a gente vai ter que, aí, durante esse período, acompanhar a evolução da jurisprudência para se ter mais certeza sobre os conceitos, enfim, sobre a aplicabilidade das novas regras. É isso. Muito obrigado, doutora Maria Isabel. Acho que a questão do parágrafo 5º ainda vai dar muita discussão no judiciário. Infelizmente, a interpretação ainda vai ser bem complicada. Pessoal, infelizmente, tendo visto o horário, nós não vamos poder abrir para perguntas. Em razão disso, eu estou dando por encerrado o painel número 2, agradecendo aos palestrantes a presença e as palestras, e passando para o próximo painel, que é do desembargador, certo? Muito obrigado a todos. Obrigada, Joaquim. Vamos agora para a palestra de encerramento. Moderação do professor Marcelo Mazola, palestra do desembargador Alexandre Câmara, falando sobre a formação dos precedentes e afetação de casos no âmbito da propriedade industrial. Por favor, Marcelo. Bom, pessoal, para a gente otimizar o evento, que a gente está aí 5 minutos talvez atrasado, a respeito ao tempo de todo mundo, agradecer a presença, saudar colegas que vieram, enfim, aceitaram o convite para palestrar, da magistratura, Aurélio, Quintanilha, Rodrigo, doutor Ricardo Alberto, Câmara, Natasha, enfim, todo mundo que pôde doar seu tempo para essa interlocução sadia acadêmica, né? Bom, finalizar aqui o evento, palestra do desembargador Câmara, costumo dizer que ele é o professor dos professores, né? Sempre quando a gente tem, qualquer professor de processo civil, quando tem uma dúvida, recorre ao Câmara. Então ele sempre tem uma luz, um farol acadêmico, assim, bastante lúcido e ajuda muito. Professor Câmara, doutor pela PUC de Minas Gerais, mas nem precisa apresentação, porque realmente ele é um ícone do processo, alegria muito grande ter ele como coordenador. E o tema que a gente escolheu aqui hoje, para essa palestra de encerramento, é a importância dos precedentes, né? A formação dos precedentes no âmbito da propriedade industrial, especificamente. Porque, de algum modo, e vocês, quem trabalha no contencioso, devem acompanhar isso, talvez uma das maiores agonias para o advogado é quando o cliente pergunta, imagine uma situação que envolva indenização em casos de propriedade industrial. O cliente fala assim, o mero uso de uma marca registrada já gera o dever de indenizar ou não? Aí você responde para ele, depende. Depende, se cair no tribunal tal, é assim, o STJ tem alguns julgados favoráveis, mas não tem precedente vinculante, então, ou seja, não tem uma norma, não tem uma pauta de conduta, um padrão de comportamento definido. Ele pergunta, e para entrar com a ação, foro de competência? Ah, mas eu tenho pedido indenizatório, posso entrar na sede do meu domicílio porque é uma ação de reparação de dano? Depende também. Então, a área de propriedade industrial é uma área muito rica, com conflitos estratégicos muito importantes, mas são muito poucos precedentes vinculantes. E quanto menos precedentes vinculantes, maior o espaço de insegurança jurídica. A gente hoje convive num cenário que os precedentes, a ideia dos precedentes, o desembargador Câmara vai falar, é justamente que a gente possa ter um pouco mais de quê? De calculabilidade, de cognoscibilidade, de previsibilidade. Saber o que a gente pode, o que a gente não deve fazer, à luz da posição dos tribunais. E num ranking Brasil, por exemplo, de negócios, doing business, para os estrangeiros de um modo geral, quanto menos segurança jurídica, menos investidores a gente atrai. Então, daí porque os precedentes, né, são importantes, muito importantes na nossa área. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o meu amigo desembargador Alexandre Câmara.
Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria participar desse 4º seminário, mais uma vez ter a chance de coordená-lo. Agradeço muito ao IDS por isso. Felipe, obrigado pela confiança. Rodrigo, eu acho que eu vou poder fazer o que você disse que ia fazer, porque o Mazola já deu a minha palestra, então muito obrigado, vamos almoçar. Mas enfim, eu vou ter que dar uma enrolada aqui para fingir que tem mais alguma coisa a dizer. Mas eu queria começar, antes de entrar propriamente no tema, fazendo algumas considerações um pouco mais gerais sobre o seminário. Esse seminário que a gente está encerrando agora. Primeiro, para ressaltar como esse seminário tem se tornado importante, não só na interlocução entre a advocacia e magistratura, mas para uma reflexão acadêmica sobre essa interação entre a propriedade industrial e o direito processual civil. Já é o 4º ano que a gente faz, esse seminário começou em plena pandemia, e num momento que foi muito difícil para nós todos, e desde o primeiro a gente teve essa oportunidade de ter debates muito relevantes. Eu lembro do ministro Fux, no primeiro seminário, do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no segundo, junto com o ministro Moura Ribeiro, participando conosco. Ano passado, no terceiro, o desembargador César Augusto Fonseca, a desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves, entre tantas outras pessoas importantes e que muito contribuíram para essas nossas reflexões. E esse de hoje, eu arriscaria dizer que dos 4 foi o mais rico, o mais interessante. As exposições que a gente ouviu aqui foram todas não só muito claras, mas capazes de abordar temas muito sensíveis. Todos os palestrantes abordaram temas muito importantes para esse desenvolvimento da relação entre processo e propriedade industrial. E um tema que toda hora volta é exatamente esse dos precedentes e de como a gente vai tentar, de alguma maneira, padronizar o modo de decidir certas questões, e aqui para nós, especialmente, o que diz respeito à propriedade industrial. Mas, claro, não só para isso. Qual é o grande problema que a gente tem para enfrentar aqui quando se fala de Brasil? Segurança jurídica. Vejam, falar sobre precedentes não é, no Brasil, a mesma coisa que é na Inglaterra ou nos Estados Unidos. No Brasil, a gente fala de precedentes, e a gente fala de precedentes há relativamente pouco tempo. Há uma preocupação acadêmica, inclusive, com o estudo dos precedentes, que é relativamente recente no Brasil, porque nós temos um sério problema de segurança jurídica. Problema sério que o Mazola aqui retratava, né, quando o cliente chega para o advogado e pergunta alguma coisa e a resposta é depende. Né? Eu advoguei 20 anos antes de ingressar na magistratura e eu cheguei ao ponto de, com um cliente, digamos, excessivamente insistente em querer saber quais eram as chances dele num determinado caso, de sugerir que ele consultasse uma cartomante. Porque eu dizia, ela certamente terá mais chances de te dizer com alguma segurança o que vai acontecer. Eu não tenho. Porque não há segurança jurídica onde não haja previsibilidade e não há segurança jurídica onde não haja estabilidade. Isso vale para tudo, inclusive para as decisões judiciais. No Brasil, nós nunca tivemos previsibilidade e nós nunca tivemos estabilidade. Porque até quando a gente acha que a jurisprudência se firmou num determinado tema, se firmou até o próximo informativo do STJ. Quando vem uma decisão que nos leva a descobrir que tudo aquilo que a gente planejou não serve para mais nada.
Claro, sempre contando com a possibilidade de que na semana que vem eles mudem de novo. E aí a gente respira aliviado. Eu me lembro, por exemplo, de um caso envolvendo um tema sobre o qual já me debrucei bastante, que é o da prescrição intercorrente. O STJ tinha uma jurisprudência muito pacífica, ao tempo do CPC de 73, que ele herdou do Supremo Tribunal Federal, do tempo em que, antes da Constituição de 88, era o Supremo que examinava essa matéria, dizendo que não havia prescrição intercorrente na execução de particulares, por falta de previsão legal. E como fundamento para não haver era a falta de previsão legal, colocou-se no CPC que haveria. E, inclusive, se estabeleceu qual seria o termo inicial do prazo para os processos que estivessem paralisados no momento em que o código entrasse em vigor. Dizia, se o processo estiver parado no momento em que o código entrar em vigor, o prazo da prescrição correrá a partir do dia da entrada em vigor do código. E aí, durante a vacatio legis, o STJ profere uma decisão unânime, por uma de suas turmas, dizendo que o fato de o CPC dizer, o CPC, àquela altura ainda não vigente, que havia prescrição intercorrente, significava que a jurisprudência anterior estava errada. E que, portanto, havia sim, e o prazo corria desde a data da suspensão do processo. E reconheceu a prescrição intercorrente. E na semana seguinte, um outro acordo, da mesma turma, do mesmo relator, também unânime, disse que, por falta de previsão legal, não havia prescrição intercorrente na execução de particulares no direito brasileiro. Quer dizer, eles conseguiram mudar de entendimento 2 vezes em 2 semanas. Ambas as decisões são unânimes, ambas são do mesmo relator, da mesma turma. Me desculpa, Rodrigo. O que mudou foi o assessor. O que mudou foi o assessor. Então a gente nunca teve previsibilidade. A gente nunca teve estabilidade. E por isso, houve todo um cuidado de se construir um modelo de padronização decisória para o direito brasileiro, que não é o sistema de precedentes do common law, ao contrário do que alguns tentam insistentemente defender. O que nós construímos foi um sistema em que serão estabelecidos, por alguns procedimentos previstos em lei, como o julgamento de recursos repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas, o incidente de assunção de competência, serão fixados entendimentos de aplicação obrigatória em casos idênticos. Se não for idêntico, não aplica. Não tem nada a ver com o common law. Common law, você pega um precedente de um caso, e o exemplo não é inventado, de responsabilidade civil, porque havia um inseto dentro de uma garrafa de bebida, e aplica num caso de uma pessoa que sofreu danos porque estava num elevador que caiu no poço. No Brasil, eu duvido que alguém faça esse tipo de aplicação. Se alguém chegar num caso do elevador que caiu no poço e a pessoa se machucou e disser, tem um precedente do STJ, num caso que envolve o fato de que tinha um corpo estranho dentro da garrafa de refrigerante, o juiz vai olhar e vai dizer assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Me traga um precedente de alguém que caiu no poço do elevador. Aí a gente usa. Porque o nosso sistema é para padronizar o modo como são resolvidas questões idênticas. É para isso. Recursos repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas, etc, etc, etc. E esse modelo de padronização decisória veio para combater a dispersão jurisprudencial. Vejam, o problema do Brasil, em matéria de jurisprudência, nunca foi o da divergência jurisprudencial. Sempre foi o da dispersão jurisprudencial. São fenômenos que não se confundem. Divergência existe quando, por exemplo, a doutora Maria Isabel vem aqui e diz, olha, o TJ de São Paulo é mais criterioso, o TJ do Distrito Federal aplica literalmente. Isso é divergência. Isso é meio que da regra do jogo, né? No direito isso vai acontecer.
E claro, a gente tem que ter mecanismos para combater isso, mas isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. O problema do Brasil é, no TJ de São Paulo, uma Câmara julga de um jeito, outra Câmara julga de outro, e a outra depende de quem é o relator. No TJ do Rio já tem 4 teses diferentes, nenhuma coincidindo com as teses de São Paulo. No TJ do Distrito Federal, parece que a lei não existe. No TJ do Ceará, parece que a lei antiga ainda está em vigor. É isso. É uma absoluta dispersão que gera aquilo que o professor Lucas Buril, da Universidade Federal de Pernambuco, chamou de esquizofrenia jurisprudencial. Porque é esquizofrênico. O professor Ronaldo Bretas foi meu orientador de doutorado, chama de manicômio jurisprudencial. Eu prefiro chamar de dispersão jurisprudencial, mas há uma espécie de cacofonia jurisprudencial. Né? É muito barulho junto, mas não é uma cacofonia que gera música. É porque eu estou perto de um cara que entende de música. Não é uma cacofonia que gera música, é uma cacofonia que gera ruído. Um barulho desagradável. E aí ninguém se entende. Então, para combater isso, nós criamos mecanismos destinados a padronizar decisões. E esses mecanismos vêm sendo usados. Alguns mais usados, outros menos usados. Os recursos especiais repetitivos, por exemplo, têm sido muito usados. O IRDR, mais em alguns lugares do que em outros, mas tem sido bastante usado. O IAC, a maioria dos tribunais parece que nem percebeu que existe. O STJ já usou algumas vezes. O nosso tribunal aqui do Rio de Janeiro já usou algumas vezes. Recurso extraordinário repetitivo, o Supremo Tribunal Federal não lembra que existe. Eles, sinceramente, acreditam que não precisam disso. E inventaram lá um outro jeito de criar precedentes qualificados, não vou entrar nessa discussão. Mas nós estamos usando esses mecanismos, nós estamos padronizando essas decisões, porque essa é uma exigência da própria sociedade. A sociedade precisa ter pautas de conduta. E o Mazzola falou disso aqui. A gente precisa ter pautas de conduta. O empresário quer saber, eu posso fazer isso? E uma coisa é dizer, depende. Outra coisa é dizer, olha, tem uma tendência jurisprudencial a dizer que sim ou a dizer que não. E outra coisa completamente diferente é dizer, pode. Pode porque tem um recurso repetitivo que diz que pode. E até por isso a gente precisa entender que, havendo um padrão decisório já fixado, seja ele um enunciado de súmula, seja ele um acórdão dotado de eficácia vinculante, eventual mudança de entendimento precisará, como regra, ter os seus efeitos modulados. A modulação de efeitos, na mudança de jurisprudência, na superação de precedentes ou de padrões decisórios previamente estabelecidos, a modulação não pode ser exceção, ela tem que ser regra. Porque se ela for exceção, ela joga no lixo toda a ideia de estabilidade que a gente tentou construir. Então é claro que pode haver uma superação de entendimento, desde que se diga, olha, a gente está superando de forma que de agora em diante vai ser assim. Mas quem fez do jeito antigo, a gente vai proteger. Por uma questão de boa-fé. De uma legítima confiança numa pauta de conduta que o próprio Poder Judiciário estabeleceu. Então a modulação tem que ser regra e não exceção. É claro que em alguns casos não vai fazer sentido modular. Se há, por exemplo, a superação de um padrão decisório em matéria tributária e o novo padrão decisório é mais benéfico ao contribuinte, não se modula. Se há a superação de um entendimento em matéria penal e o novo padrão decisório é mais benéfico para o réu, não se modula. Claro. Mas em matéria de propriedade industrial, tem que modular. Porque senão a gente não tem segurança jurídica. Senão, o que o judiciário está dizendo para as pessoas é aquela pauta de conduta que eu criei para vocês e na qual vocês confiaram,
Bem feito. Quem mandou vocês confiarem? Não era para confiar, não. Te peguei. Você fez do jeito que eu falei para fazer, e agora eu estou dizendo que você não podia ter feito desse jeito. E não pode ser esse o papel do Poder Judiciário num Estado democrático de direito. Então nós precisamos de padronização. Nós realmente precisamos. Em matéria de propriedade industrial, isso tem acontecido pouco, por enquanto. Não temos muita coisa. Tem o tema 950 do STJ, lá, a questão de trade dress, competência da Justiça Estadual, etc. Tem o IAC 04 do STJ. Eu estava com esse papel aqui porque eu tinha anotado esses números, não sei se ficou, não. Mas não tem muito mais além disso. E a gente tem muita questão importante que precisa ser objeto de padronização. Muitas questões. Eu e o Mazola, por exemplo, escrevemos juntos um texto em que a gente fala sobre a posição do INPI no processo, desenvolvendo um raciocínio que até o STJ tem, em alguma medida, acolhido. A gente defende ali uma despolarização do processo. Mas a gente sabe que, na primeira e na segunda instância, cada um está trabalhando isso de um jeito. E se for depender de chegar no STJ, para o STJ definir como é isso, para depois, talvez, eventualmente, ter que anular o processo, voltar e fazer tudo de novo, então isso tem que ser padronizado. O velho drama de saber o que é de competência da Justiça Estadual, o que é de competência da Justiça Federal, o que a Justiça Estadual pode ou não pode em matéria de nulidade de patente, pode ser alegado como matéria de defesa, não pode. Cada um julga isso de um jeito. Cada um enfrenta essa questão de um jeito. Eu me lembro de ter participado uma vez de um seminário para debater esse tema, junto com o meu amigo, o desembargador federal André Fontes, professor de Direito Processual Civil da Unirio. E a posição dele era radicalmente contrária à minha. Radicalmente contrária. Ele está na Justiça Federal, eu estou na Estadual. Então, a gente pode ter um caso que tem um aspecto judicializado na Justiça Estadual caindo na minha mão, um outro judicializado na Justiça Federal caindo na mão dele, e o risco de serem proferidas decisões manifestamente conflitantes. Manifestamente conflitantes. Não tem como reunir, porque a gente não pode reunir por conexão processo quando modifica a competência absoluta. Então eu não posso pegar o da estadual e mandar para a federal ou vice-versa. E aí, quem é que vai dar a palavra final nesse negócio? STJ. Quanto tempo vai levar isso? Mais um daqueles processos que serão encaminhados para, como dizia o professor Barbosa Moreira, as sobrecarregadíssimas calendas gregas. Que, coitadas, já não aguentam mais receber processo. Então a gente precisa criar, na prática, padrões decisórios em matéria de propriedade industrial. Não adianta criar nas outras matérias e não criar nessa. Por uma questão de segurança. Vejam, por exemplo, o problema da competência, do artigo 63. Enquanto tiver cada tribunal julgando de um jeito, o seu cliente vai te perguntar: posso colocar no meu contrato uma cláusula elegendo foro tal? Você vai dizer o quê? Depende. E veja só que interessante. Pela literalidade do artigo 63, se uma empresa do Rio vai celebrar um contrato com uma empresa de Pernambuco, e o lugar do cumprimento das obrigações é a Bahia, não pode eleger São Paulo. Mas se eleger São Paulo, está elegendo um tribunal que considera que há mais liberdade para esse tipo de eleição nos contratos empresariais. Então, talvez, valha a pena eleger São Paulo por causa da jurisprudência que vem se firmando em São Paulo. Mas no Distrito Federal tem um juízo especializado melhor. Não, mas Distrito Federal não elege, não. Porque lá eles interpretam de outra maneira. E aí, vejam só, a falta de padronização vai fazer com que uma modificação legislativa destinada a eliminar o Fórum Shopping estimule o Fórum Shopping.
E eu tomo esse exemplo, até por conta da palestra da doutora Maria Isabel, porque eu tenho absoluto horror a esse artigo, essa alteração do artigo 63. Foi uma das piores coisas que se fez em matéria processual nesse país nos últimos 200 anos. Já tem 202 de independência, né? 202. Nos últimos 200 anos. Não parei para examinar a legislação processual entre 1822 e 1824. Mas isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É um dispositivo que foi alterado por razões que a gente sabe quais são, porque isso foi noticiado na época. É só pesquisar no Google que vocês vão ver. E que são absolutamente injustificáveis, mas podendo produzir esse efeito. Já que o objetivo é impedir o Fórum Shopping, vamos estimular o Fórum Shopping, porque tem um tribunal que tem uma jurisprudência diferente. Então veja como as coisas vão se casando. Não adianta nada você promover a modificação do artigo 63 e não padronizar o modo de aplicar a nova redação do artigo 63. Porque se não padronizar, você vai estimular o Fórum Shopping. E eu não estou nem querendo discutir a constitucionalidade dessa alteração, porque, para mim, isso aí é... Vou citar uma frase que eu acho maravilhosa do ministro Gilmar Mendes, é inconstitucional de Deus a Virgílio Távora. Para quem não entendeu a referência, é que a nossa Constituição começa com um preâmbulo que diz sob a proteção de Deus e termina com a assinatura dos constituintes, e o último foi o deputado Virgílio Távora. Então, quando alguma coisa é muito inconstitucional, aquela inconstitucionalidade chapada a que se referia o ministro Sepúlveda pertence, o ministro Gilmar diz isso é inconstitucional de Deus a Virgílio Távora, quer dizer, viola a Constituição da primeira à última palavra. E para mim essa alteração do artigo 63 é assim. Ela é inconstitucional de A a Z. Mas enfim, a minha palestra não é sobre o 63. Que aliás foi esplendidamente explicado aqui. Mas sobre essa necessidade da gente padronizar. Porque se a gente não padronizar, a gente não vai ter segurança jurídica. E aí, para encerrar, porque eu já estou perigosamente disputando com o almoço, não adianta nada o STJ padronizar. E em matéria de interpretação da lei federal, quem padroniza é o STJ. Com recurso repetitivo, com IAC, com seja lá o que for. Não adianta ele padronizar. E depois dizer, agora que eu padronizei, vocês se virem aí para aplicar. Com todo respeito, essa história de dizer que não cabe reclamação para controle de aplicação de precedente formado em recurso repetitivo é um tiro no coração do sistema de padronização decisória. Porque sejamos práticos. Depois que o STJ firmou esse entendimento, só segue precedente vinculante do STJ quem quer. Se eu quiser seguir, eu sigo. Se eu não quiser, você que se vire. Você vai entrar com recurso especial? Súmula 7. Você vai entrar com reclamação? Não cabe. Então o que você faz? Aplica aquele princípio que o Common Law chama de sit and cry. É isso. Senta e chora. Porque você consegue, por reclamação, garantir a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo. O Supremo diz, esgotadas as instâncias ordinárias, cabe reclamação. Então, no Brasil, vejam que paradoxo, é mais fácil chegar ao Supremo do que ao STJ. No STJ, eles dizem, não, o código diz que não cabe. Teve um voto vencido que disse, mas não cabe quando não esgotadas as instâncias ordinárias. É o que está escrito aqui. E o voto, quando todo acorda, disse, não, essa parte final aí se reputa não escrita. Quando diz é inadmissível quando não esgotadas as instâncias ordinárias, significa é inadmissível, ponto final. E o resto se reputa não escrito porque não é coerente com o sistema. Faça-me o favor. Se no Brasil
tem uma coisa perniciosa, chama-se jurisprudência defensiva. E essa é a pior jurisprudência defensiva que podia ter sido criada. E a gente tem que lutar todo dia para isso ser superado. Como eu acho sinceramente que vai ser. Porque recentemente eu vi um acórdão do ministro Cueva admitindo uma reclamação. E vai ter que admitir. Porque senão não vai ter adiantado nada todo o esforço de padronização que veio sendo realizado ao longo dos últimos anos. Não adianta padronizar se não há mecanismos que garantam a rigorosa aplicação desses padrões. E a gente precisa disso. Precisa disso para que a sociedade possa ter pautas de conduta, para que o mercado possa ter pautas de conduta, para que os contratos possam ser celebrados com tranquilidade, para que a economia possa girar, para que o Brasil possa se desenvolver. Eu termino agradecendo mais uma vez ao IDS pelo convite para estar aqui, para coordenar esse seminário. Agradeço a quem nos viu pela internet, a quem nos viu presencialmente. Agradeço muito a atenção e a paciência com que vocês me escutaram. Obrigado. Bom, pessoal, só 2 comentários rápidos antes da gente encerrar. Agradecer ao IDS, eu faço na pessoa do Felipe, agradecer a todos os conselheiros do escritório, eu faço na pessoa do Joaquim, que realmente calendarizaram esse evento, né, 4º ano, como o professor Alexandre Câmara falou. A audiência agora a gente chegou a quase 300 pessoas, então realmente é gratificante. E endossar um pouco as palavras do Câmara, né, a gente costuma brincar dizendo que hoje no Brasil existem 3 códigos de processo civil. O Código de Processo Civil que foi aprovado, o código que a gente gostaria que fosse e o código do STJ. Né? Então é muito difícil conviver com essas inconstâncias. Sobre o 63, que a Maria Isabel realmente proferiu uma palestra brilhante, né, do foro de eleição, na prática eles tiraram a eleição do foro de eleição. Né? Quer dizer, a autonomia da vontade foi para o espaço. E fechando com a palestra aqui do nosso amigo desembargador Câmara, eu fico pensando assim, existem muitas questões, muitas, que são simples, não são tão complexas de serem pacificadas. Eu vou dar um exemplo só, o Tribunal de São Paulo faz isso sistematicamente. Você entra com uma ação, por exemplo, de infração de marca ou violação de trade dress e dá um valor da causa aleatório. Você não sabe o valor da indenização ainda, porque você vai mensurar o dano na fase de liquidação. Né? E o código permite esse pedido ilíquido. Ele vem e o juiz fala, emende-se para adequar o valor da causa. Tá, mas para quanto? Não, tem que colocar um valor compatível com a indenização. Qual o valor da indenização? Eu não sei o valor da indenização. E essa briga vai escalonando até ponto de gerar agravo de instrumento. Então, antes do processo começar, já tem litígio. Porque não se tem uma regra dizendo, em ações de propriedade industrial, o valor da causa, quando não for com essa indenização, pode ser fixado de forma aleatória, ou enfim, de modo simbólico, algo do tipo. Né? A gente tem isso, acontece com frequência. Essa regra que o professor Alexandre Câmara falou, da nulidade de patente com matéria de defesa, a LPI vai fazer 30 anos. 30 anos. Até hoje não se sabe e que modo pode se alegar a nulidade da patente com matéria de defesa na ação de infração. Existem, você pega o STJ, tem decisões para ambos os lados. Não tem uma coerência. Isso é perigoso, assim. A gente não consegue dar uma orientação para o cliente. Você pega um assunto de marca, direito de precedência, aquela empresa que já usava a marca anteriormente, tem decisões dizendo que esse direito só pode ser alegado judicialmente se tivesse sido alegado no âmbito do NPI. Tem decisões, a qual a dizendo não, pode ser alegado diretamente no juízo. Quer dizer, como é que você explica isso para o cliente? O cliente pergunta, eu posso alegar meu direito de precedência? Não, não sei, porque o STJ diz que pode ir direto, mas o NPI diz que tem que ser primeiro na esfera administrativa. A gente poderia perder horas aqui falando de diversos temas que, se realmente não forem, ao menos, provocados para serem pacificados ou sedimentados, a gente vai continuar convivendo com essa insegurança jurídica. Bom, eram essas minhas reflexões e considerações. Agradecer mais uma vez, desejar uma boa tarde a todo mundo e parabenizar de novo os palestrantes e o IDS pela iniciativa. Muito obrigado.
Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de reforçar as palavras do professor Alexandre Câmara. Realmente acredito que essa 4ª edição do nosso seminário talvez tenha sido uma das mais ricas em debate. Rica não só porque demonstrou o interesse, temos aqui pela audiência, o interesse dos militantes em propriedade intelectual pelo tema do processo civil, mas também como que realmente os temas relativos à propriedade intelectual tocam ao processo civil, estão diariamente sendo debatidos no mais alto nível em todas as instâncias do judiciário, e a gente precisa realmente ter um foro de debate como esse hoje, em que tivemos palestrantes do mais alto calibre, para alcançarmos o mínimo de segurança jurídica e previsibilidade, como muito bem pontuado pelo professor Alexandre. Agradeço de coração a todos os palestrantes que bloquearam suas agendas nessa manhã de sexta-feira para estar aqui conosco e para justamente trocar ideias e construir esse debate saudável, a fim de que a gente consiga desenvolver um mínimo de compreensão aí sobre as dificuldades enfrentadas pelos militantes de propriedade intelectual nas ações judiciais. Muito obrigado a todos, não vou prendê-los mais. Até o próximo ano. Obrigado. Claro, com certeza.